Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por 4 jornalistas. Leda Nagli, que tem um canal com o seu nome no YouTube. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. Guilherme Fiuza, comentarista do programa Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan, e colunista na Gazeta do Povo. E Jorge Serrão, editor-chefe do blog Alerta Total. Nesta noite, o Direto ao Ponto recebe o senador Jorge Cajuru. Jorge Reis da Costa Nasser, Jorge Cajuru, é jornalista, radialista, comentarista esportivo e foi eleito senador da República. Cajuru teve uma carreira marcada por várias polêmicas. Durante sua trajetória na imprensa, ficou doente, teve diabetes e hipertensão e chegou a perder quase 100% da visão. Ele entrou para a política em 2016, quando foi eleito vereador pelo PRP, Partido Republicano Progressista. Em 2018, conquistou uma vaga ao Senado na coligação Mudança é Agora. Passou pelos partidos PSB, o Patriota e hoje está no Cidadania. O senador Jorge Cajuru é autor de quase 250 proposições, várias ligadas à saúde feminina e outras bem polêmicas, como uma proposta para proibir a reeleição para os cargos do Executivo e a condenação em segunda instância. Recentemente, pediu o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o denunciou pelo crime de responsabilidade. Senador Jorge Cajuru, muito obrigado, boa noite, muito obrigado pelo comparecimento ao programa, mas antes de tudo, eu queria que o senhor corrigisse alguma incorreção no vídeo de apresentação. Augusto, não houve, na verdade, foi apenas na chamada, agora não. Que eu comecei como candidato a deputado federal por Goiás, fazendo campanha só em rede social. E a minha briga com o Marconi Perillo fazia com que eu pensasse em alguma estratégia para andar de carro de som. Aí eu dizia assim, quem é Cajuru na veia e Marconi na cadeia, buzina. A cidade inteira buzinava. Eu tive 108 mil votos, foi o 4º mais votado. Então tá tudo Mas em o partido ordem. pequeno, PRP, não deu por legenda. Perfeito. Aí fui para vereador, 2 anos depois, e registrei em cartório que não ficaria o mandato inteiro como vereador, porque senão eu estaria enganando o eleitor, né? Como todo mundo faz. Você é eleito, 2 anos depois você não cumpre o seu mandato e sai para outra candidatura. Eu avisei o eleitor meu, registrei em cartório lá o 1º de protestos em Goiás, que eu só ficaria 2 anos como vereador. O vereador seria para mim uma escolinha. E foi uma escolinha boa que depois eu tenho uma história bonita para contar para vocês. Bom, então está tudo em ordem. Tudo em Muito ordem. obrigado. Reitero meus agradecimentos. Meu privilégio de estar aqui para um Brasil de audiência e eu sei que vai ser a entrevista mais importante do meu mandato pela qualificação dos entrevistados. Cada um deles eu tenho ou conhecimento pelo talento, desde o Fiuza, a Paula, ao Jorge Xará, Serrão, e a minha amiga especial, jornalista, para mim, histórica, né? Quem vai esquecer com certeza. Leda Nagli. Leda Nagli. E você a lembrança de João Saldanha, para mim, é a lembrança de... Não é porque você está velho. Vou ter uma certa dificuldade para te chamar de Paulo senhor. Francis, né? Isso é a lembrança daquele jornalismo que hoje não tem mais, mas que graças a Deus você continua nele. Muito obrigado, senador. Eu vou começar aqui com uma pergunta que também foi encaminhada pela Marta Parry. Ela se refere ao abaixo-assinado que foi lançado hoje pelo jornalista Caio Coppola e já conta com mais de 1 milhão, com a assinatura de mais de 1.500.000 brasileiros que apoiam o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu pergunto,
O senhor teve alguma participação nessa iniciativa? E segundo, o que acontece agora com um pedido desses? Qual é a tramitação desse pedido no Senado? Augusto, o pedido foi exclusivamente feito por mim, por dois motivos. Pela dificuldade de achar mais assinaturas e porque eu aprendi nesses 2 anos do Senado, né, naquele aquário ali de tubarões, né, que tem senador que vem, eu contava até fora do ar para o Jorge Serrão isso, tem senador que vem e pede para você, Cajuru, me dá esse pedido de impeachment, como eu fiz no começo do meu mandato com o Gilmar Mendes. Ali que eu aprendi. Eu quero assinar agora, Cajuru. Aí ele assina e vai negociar lá no Supremo. Principalmente se ele tiver investigação contra ele. Negociar a retirada da assinatura. Por quê? Porque ele tem investigação contra ele, como era o caso do Davi Alcolumbre, que tinha 2 gravíssimas de corrupção lá no Amapá. O que ele fez? Negociou com o Gilmar Mendes. O Gilmar arquivou as investigações dele e ele arquivou o meu pedido do Gilmar Mendes. Mas aí tem senador que assina, vai lá, negocia e 1 semana depois chega em você e fala, Cajuru, por favor, retira a minha assinatura, eu não posso entrar nessa, essa briga não é boa para mim. Então eu entrei sozinho, fiz o pedido sozinho. E tive a sorte de 15 dias atrás ser procurado pelo Caio Coppola. Eu já era admirador dele, mas sem nenhum conhecimento pessoal. E ele me acendeu, ele falou, Cajuru, vamos botar fogo no Brasil. O seu pedido está muito bem embasado juridicamente, porque eu fui muito bem orientado, evidente, tudo na vida é plural, nada é singular. E aí ele começou a falar para mim de abaixo-assinado. Eu não acreditei, ele falou em 500 mil. Eu falei, você acha que a gente consegue 500? Eu falei, Cajuru, vamos conseguir. Então é uma vitória do Caio Coppola, sem dúvida alguma. E hoje nós começamos às 10 horas da manhã juntos, simultaneamente nas redes sociais. Perfeito. E já estamos com quase 2 milhões. Quase para 2 você milhões. ver que não é só o Gilmar Mendes, o nefasto odiado do Supremo. O Alexandre de Moraes é outro. E agora o que acontece? Qual é o destino do abaixo-assinado? Agora a gente apresenta para o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Ele é obrigado a aceitar. Ele manda para a advocacia do Senado Federal. Ela vai autorizar, eu já sei. Ela vai dizer que o conteúdo é insofismável. Aí nós vamos até o ministro Edson Fux, a quem eu tenho muito respeito. Não porque vamos... Luiz Fux, o presidente do Supremo. Não é porque eu vou levar o pedido junto com o Caio e com outros colegas senadores. Porque realmente eu gosto do Fux. Eu creio que não tem como, dessa vez, não colocar em plenário. Que medo é esse de colocar no plenário? Né? Você tem que ter... A maioria dos votos são 81 senadores. É só o Senado que decide impeachment. Não passa pela Câmara. Então, qual é o medo? Vamos enfrentar. Ótimo. E o voto ali aberto, cada um vai colocar a sua cara e vai ficar com essa digital. Olha, eu não quis o impeachment de Alexandre Moraes, né? Esse ser, para mim, desprezível, vulpino e soez. Pode me processar. Talvez o senhor não saiba os adjetivos que eu usei aqui. Porque o senhor não me parece culto. Você passou 2 anos ouvindo oportunamente, eu coloco o seu projeto, não é? O Davi Alcolumbre ele falava. Aí eu falei, não é oportunamente, é oportunisticamente. Mas ele falava oportunamente. Quando é que você vai julgar meu processo? Oportunamente e tal. Então como é que você está se sentindo hoje diante dessa dessa chance, né? Não, o oportunamente chegou? Chegou. Chegou a hora e penso que o presidente Bolsonaro não vai interferir. No começo do mandato, eu tinha certeza, Augusto, Paula, Jorge, Fiuza, o presidente era a favor do pedido de impeachment do Gilmar Mendes, presidente Bolsonaro, mas ali não teve jeito, porque, o que eu te falei, houve a negociação com o então presidente Davi Alcolumbre, que tinha contra ele 2 investigações graves no Amapá. Foi feito o acordo e um arquivou o processo e o outro arquivou o impeachment. Aí, por isso que agora eu falei, agora é a vez. O Pacheco está chegando, o novo presidente, para ele vai ser bom. Você acha que tem chance agora? Tem, Leda, porque ele vai ver que a imagem dele não é aquela que eu tentei no pronunciamento meu de eleição colocar, que ele não gostou.
Sei que ele não gostou, mas foi a minha opinião. Eu disse que ele seria um office boy de luxo do Davi Alcolumbre e do presidente Bolsonaro. Ele não gostou daquilo. Então agora é a chance dele provar, né? Porque não vai ter interferência do presidente Bolsonaro, dele provar e colocar no plenário. O plenário decide. Né? Paula Leal. Boa noite, senador. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Senador, o senhor e o senador Alessandro Vieira acionaram o STF para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instaure a CPI da Covid. Sim. O que os senhores pretendem investigar com essa CPI e por que ela não avançou até agora? Porque o presidente Pacheco, Paula, na verdade, ele está ouvindo outras pessoas no governo. E o governo não é favorável à CPI da Covid. Eu não posso te garantir ainda, se não falaria aqui, qual é o medo, mas existe um medo. Então, isto é a prova de que a CPI seria muito importante, ela feita sem revanchismo, ela feita com investigação profunda, tendo o Alessandro Vieira à frente e tantos outros senadores competentes lá, preparados jornalisticamente, inclusive. O Augusto sabe, eu sou da linha investigativa a vida inteira, nos meus 40 anos de carreira de televisão. Então a CPI poderia descobrir muita coisa errada em relação à Covid, porque no fundo, não sei se vocês concordam... Corrupção. Infelizmente, ela está sendo segurada, entendeu? Porque há a certeza de que houve corrupção. Não do presidente Bolsonaro. Eu tenho, depois eu posso até contar rapidamente, eu tenho uma prova cabal de que o presidente Bolsonaro realmente não rouba e não deixa roubar. Porque eu entreguei a ele uma documentação fortíssima, farta, nas mãos dele, contra alguém que queria ser ministro da cidade, em junho, no primeiro ano de mandato dele, que hoje é o secretário de transportes do Dória aqui, o Alexandre Baldi, é de Goiás ele. Eu o conheço bem, conheço inclusive o preço dele. E mostrei ao presidente Bolsonaro. O presidente chamou o Sérgio Moro, chamou o ministro Tarcísio Freitas, chamou o diretor da Polícia Federal, Fábio Galvão, apresentou a minha documentação, Paula, e disse: esse não vai ser meu ministro. A documentação do Cajuru é indiscutível. Então eu sei que não é o presidente, mas o presidente deve estar surpreso porque essa CPI chegaria aonde ele não quer. Como eu evitei, e ele fala isso para todo mundo, eu evitei que esse Alexandre Baldi provocasse um impeachment dele, porque se ele fosse para o Ministério da Cidade, já teríamos tido impeachment, né? Porque eu sei tudo da vida desse Alexandre Baldi lá em Goiás. Então eu penso que a CPI da Covid vai ter essa dificuldade. Por isso que nós entramos, o Alessandro e eu, com um mandato de segurança. Eu sei que é difícil conseguir, mas é o caminho nosso para tentar. Porque com os outros senadores a gente não consegue convencê-los, embora tenhamos o número de assinaturas suficiente. Né? Porque pela Constituição, está ali claro, se você tiver o número de assinaturas do regimento interno, não tem nada para discutir, você tem que colocar a CPI para andar, ou um pedido de impeachment. A gente não consegue entender, a gente tem mais de 27 assinaturas. E por que ela está sendo? Porque tem alguma coisa errada, Paulo. Leda quer fazer uma pergunta, eu passo para o porque, Jorge Serrão. Só um instantinho, tá, Serrão? Porque eu, entrevistando alguns juristas, eu ouvi de um deles que era melhor deixar agora ficar assim mesmo, não pedir o impeachment de nenhum juiz do Supremo, porque senão o Bolsonaro é que vai nomear, que vai indicar. Então isso não interessaria, seria melhor deixar do jeito que está para, em 2023, a outra pessoa indicar. Você está preparado para esse tipo de trabalho? Porque alguém vai lutar por isso, né? A gente... Você tem experiência nisso, né? Nessas cobras aí. Eu me acostumei o seguinte, que a lágrima da derrota, né, ela vale a pena se você não deixar de lutar, né? Então eu não tenho vergonha de perder, eu tenho vergonha de não lutar. Então eu tentei lá atrás o Gilmar, estou tentando agora o Alexandre, com apoio da maioria da população brasileira, isso é óbvio. E se houver esse
esse retrato triste de não acontecer agora, com o apoio do Brasil inteiro, com abaixo-assinado, com tudo, nós vamos a 2023. Até porque eles vão ter que me suportar até 1º de janeiro de 2027, né? Jorge Serrão. Muito bem. Vamos continuar alimentando essa polêmica da grande guerra institucional que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Um momento esquisito da vida brasileira, em que você tem executivo, legislativo e judiciário se degladiando e a supremacia evidente desse poder judiciário. Quem pode fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, que se coloca como a cúpula do judiciário, quando ele não é a cúpula do judiciário, né? Esse é o detalhe importante. O Supremo Tribunal Federal, ele existe para ser o guardião da Constituição. Claro. Ele não é a 4ª instância do judiciário, que ela não existe, tá? Ele só vale como 4ª instância quando a Justiça Comum, os tribunais de justiça e o Superior Tribunal de Justiça cometem uma falha constitucional que aí vai provocar o Supremo. Agora, o Supremo que legisla, processa, condena, Sim. isso está sendo uma aberração que a gente está vendo hoje com prisão de jornalista, prisão de deputado, pode acontecer uma prisão de senador, né, de repente, se o Jorge Cajuru provocar muito. Então a grande questão é, Por eles seria um atestado de idoneidade. quem cabe fiscalizar, cuidar desse Supremo é o Senado. Só. E o Senado hoje tem 26 senadores. Não, 27 é o número de assinaturas que você precisa. 26 senadores com problemas processuais sendo investigados com foro privilegiado no Supremo. Como é que fica essa confusão com esses senadores tendo que defender sua causa própria e ao mesmo tempo fiscalizar o Supremo? É um conflito de interesse isso? Essa colocação sua, Jorge Serrão, ela é muito importante porque o Coppola, no escopo dele, unindo ao meu pedido de impeachment, ele faz uma colocação, Augusto, polêmica, que vai dar problema lá no Senado, porque ele pede para não investigar o Alexandre de Moraes, Fiuza, que rasgou a Constituição 2 vezes, quando votou contra a reeleição e ao prender esse deputado que tinha o direito pela imunidade parlamentar do artigo 53, correto? Então, o que vai acontecer? Lá no Senado vai ter uma briga agora, porque o Coppola já colocou que 26 não devem investigar. Por quê? Porque eles são investigados, portanto eles não podem, no plenário, terem o direito de voto. Eu não discuti isso com o Coppola, porque eu respeitei o trabalho dele e achei o conteúdo exímio, indiscutível. Agora, quem vive lá dentro como eu... Isso. Porque o Coppola não vive lá, né? Ele não tem noção como é que é aquilo. Então tem um corporativismo, entendeu? Enorme. Esses 26 vão começar a ganhar proteção de outros colegas. E aí como é que faz para na hora da votação? Ao mesmo tempo, eles têm de levar em conta a vontade popular. E essa arguição vai ser outro fato inédito no Senado. Uma arguição de suspeição de parlamentares com processo para julgar quem os deveria processar. Quer dizer, se dependesse de você, Eu não colocaria. Eu estou te chamando de você porque nós somos amigos pelo amor de Deus. há muito tempo. Se dependesse de você não faria essa restrição, né? Deixa que eles decidam. Assim, eu aprendi rapidamente, só para ter um pouquinho de sorriso aqui também, de humor. Quando eu entrei na Câmara em Goiânia, tinha aquela expectativa. O Cajuru vai brigar com todo mundo. A Leda conhece o Cajuru, né? O Augusto conhece. O Cajuru vai chegar e ele vai ser caçado em 1 mês. Então eu cheguei com essa expectativa e todos me avisando. Especialmente um amigo meu, um vereador, Elias Vaz, hoje deputado federal, falou, cuidado, porque eles já estão preparando o Conselho de Ética para te caçar. Né? Aí eu fui vendo ali aquilo que eu falei de Gandhi, né? Quem era porco, quem era pássaro e tal. Aí eu vi um porco que veio já me atacar no 2º dia, né? E ele veio com uma raiva que parecia a Nancy diante de Churchill. Quando ela falou para o Churchill, eu colocaria um café, eu colocaria um veneno no seu café. O Churchill recebeu a colocação dela e respondeu, e eu beberia.
Então eu respondi para esse vereador, você tem raiva de mim a esse ponto? Ele falou, sim, eu colocaria um veneno na sua comida. Eu falei, e eu comeria. Então ali eu já pontuei. Eu falei, olha, se mexer comigo, vai ser assim. Então eu já vi como é que é no Senado. Eu consigo conviver bem com os senadores antigos, tenho um bom relacionamento, eles são respeitosos comigo. Claro que tem exceção, ali tem alguns que desejam, né, o Covid para mim, Covid definitivo, né? Mas é perigoso chegar neles primeiro. Eu sou muito protegido por Nossa Senhora da Aparecida, né? Então é o seguinte, eu vou mostrar para o Caio, nas conversas nossas agora, que o melhor é a gente dialogar com esses senadores. Porque se dialogar com eles, eu tenho certeza, Augusto, que diante dessa reação de hoje, Jorge, que você viu nas redes sociais, que a Paula viu, a Leda impressionante, viu, impressionante. Né? Isso nunca aconteceu, gente. Um abaixo-assinado que começou 10 horas da manhã. A essa altura já deve estar passando com a audiência da Jovem Pan a mais de 2 milhões. Então, eles não vão suportar essa pressão popular. Então, precisamos ter habilidade, entendeu? Não se vence ali, o Augusto sabe muito mais do que nós, não se vence ali no Senado só com briga, entendeu? Não, e o convívio dos contrários é um pressuposto tem que da democracia. saber conviver com o Claro. contrário. Guilherme. Paula Leal. Senador, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque o senhor é jornalista, tem 40 anos de experiência, apresentador, comentarista. Como é que o senhor avalia o papel da imprensa na cobertura política desse governo do presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu fiquei 40 anos na televisão brasileira, em carreira nacional. Saí dizendo que parte dela foi para mim um chiqueiro, e que eu saí desse chiqueiro sem levar pelo menos o cheiro, ou seja, nem ao menos o cheiro. E assim quero sair da política, porque eu não ficarei mais do que um mandato, porque eu sou contra a reeleição, apresentei um projeto, inclusive, para o fim da reeleição. Eu penso o seguinte, no começo, eu via como normal, ou seja, o presidente batia e levava, bateu, levou, né? Agora, a imprensa, ela é, como dizia o Leonel Brizola, parte dela, ela é muito rancorosa, né? Ou seja, ela guarda rancor no freezer, né? E aqui eu vou dizer sem nenhum problema, eu sei que vou ficar mais marcado do que já sou na família Marinho, né? A família Marinho não esquece. Então, o presidente foi avisado por várias pessoas, né? Eu cheguei a falar para o presidente, porque eu tenho respeito por ele exatamente porque ele aceita ouvir uma opinião sua. Eu cheguei a falar 2 coisas para o presidente. Uma, presidente, pare de brigar com o João Dória. Aprenda aquilo que o Fernando Henrique Cardoso falava, só brigue por cima, não brigue por baixo. O João Dória não tem nem caráter para ser seu adversário, né? E o senhor está simplesmente levantando o João Dória. E ele pensou bem e falou para mim. E cheguei a falar para ele sobre alguns veículos de comunicação, porque ele começou a bater de uma forma errada, né? Ali você tem o direito de não dar publicidade para quem você não quer, correto? Mas aí você tem que entender que o dinheiro não é seu, o dinheiro é do contribuinte. Então você tem que fazer publicidade através de mídia técnica. Como você não vai anunciar, por exemplo, na rede Jovem Pan de rádio, né? Com a força que ela tem em rádio, no YouTube e tal. Como você não vai anunciar com um grande jornal, com uma grande revista? Você pode manter a briga, né? Mas sem chegar a esse nível. Porque mexeu em dinheiro, mexeu no bolso, mexeu no faturamento das empresas de comunicação que tiveram que demitir. Hoje eu cheguei aqui em São Paulo com um colega meu, que é nosso colega, só não vou falar o nome dele, porque é chato, ele indo para uma reunião numa grande emissora de televisão, dizendo, Cajuru, vão tirar mais 100 mil reais do meu salário. Já tiraram 300 mil. Estou falando de um grande jornalista, tem um grande salário. Então a situação da imprensa é essa, mexeu no bolso dela, entendeu? Ela se magoa e aí ela não se comporta bem. Porque eu não posso dizer que a imprensa acertou em tudo que ela falou do presidente Bolsonaro, né?
se ela analisar que o presidente Bolsonaro cometeu um grande erro, né, pela liturgia do cargo, no que tange ao enfrentamento da pandemia, eu vou concordar com a imprensa. Perfeito? Agora, bater por bater, em qualquer coisa, sabendo que o presidente tem 3 filhos que respondem de qualquer maneira, que, como dizia também o Saldanha, acionam a boca, mas não ligam o cérebro, até porque às vezes nem se preocupam se tem ou não cérebro, né? Disparam e pronto, acabou. Entendeu? Então, com a imprensa, você tem que saber lidar. Esse é o problema. E como tem agido em relação a você, a imprensa, senador? Olha, eu só tive espaço nesses 2 anos de mandato, espaço assim, digno de mostrar o meu trabalho, para não dizer o Cajuru não só xinga, não só bate, vai ver os projetos dele, quantos projetos ele tem na saúde, na educação, vai ver o conteúdo dos projetos dele, entra no portal de transparência, vocês em casa, qualquer um de vocês, entre agora no computador, portal de transparência do Senado, e vejam lá qual é o senador que não gasta nenhum centavo de privilégios. Até o café do meu gabinete eu cortei, porque eu nunca vi gente tomar café no Senado igual. Lá vai todo mundo tomar café, lá vai gente que não vai te pedir projeto, vai pedir café. Aí eu coloquei uma placa lá, falei, aqui não é cafeteria, aqui é um gabinete. Então nem café eu gasto, nenhum centavo. Eu não aceitei nenhum privilégio. Eu estou aqui hoje vindo com a minha passagem aérea, paga por mim, pelo meu cartão de crédito. Você recebe o salário só e pronto, acabou. Correto? E a Jovem Pan me pagou o flat à noite, de hoje para amanhã. Perfeito? Então, isso tudo, somente a Jovem Pan me deu espaço. Eu tenho que ser claro aqui, né? E dar um grande beijo no histórico Tuta. Nenhum outro veículo de comunicação se aproximou da Jovem Pan. Depois, surpreendentemente, eu não esperava, o jornal antagonista começou também a diariamente publicar as minhas ações, principalmente as mais polêmicas, né, que mereciam espaço num jornal nacional, por exemplo. Mas eu já entendi que no Jornal Nacional eles não vão anunciar nem a minha morte. Mas eu não vou estar nem aí, porque eu não vou estar aqui mesmo. Então eu não vou saber se ela noticiou ou não. Qual é o projeto de que você mais se orgulha? Desculpe, Leda. Projeto de que você mais se orgulha? Diabetes. Diabetes. Porque é uma doença silenciosa, ela é a terceira que mais mata, porém as 2 anteriores são provocadas por ela, o AVC e a hipertensão. E nenhum governo na história deste país se preocupou com o diabetes. Então eu, como vereador, consegui uma obra física inédita no Brasil como vereador, criar o primeiro centro diabético em Goiás, em Goiânia. Ele é modelo nacional. As cidades de Ribeirão Preto, Santos, Porto Alegre, Salvador estão indo lá para ver que ele funciona desde a prevenção, desde o pé diabético até cirurgias gratuitas, tanto a bariátrica como a metabólica, que é a cirurgia diabética. Então isso para mim foi um sonho, porque eu sou diabético, minha mãe morreu de diabetes, minha avó também, e consegui o segundo centro diabético em Goiás, na principal região do estado, em Rio Verde, que também é uma referência nacional. E paralelamente eu investi nos 2 hospitais do câncer. Então eu resolvi que emenda de senador é melhor você investir na saúde, porque na saúde a chance de corrupção ela é bem menor. Você tem como vigiar. E eu faço um trabalho de rede social porque eu vou na cidade e peço para o prefeito mostrar o que ele está fazendo com o dinheiro. O senhor comprou os equipamentos? Comprou. Como? Através do Ministério da Saúde e tal. Então eu acompanho. Então, para mim, o projeto Diabetes, tanto o senador Álvaro Dias como a senadora Rose de Freitas, na tribuna do Senado, disseram: Cajuru, você pode ir embora para casa depois desse seu projeto que o presidente Bolsonaro sancionou no meio do primeiro ano de mandato. E se eu conseguir agora o impeachment do Alexandre de Moraes, aí, como diria o filho do Chico Anísio, eu vou pro abraço, eu vou pra galera. Leda e Guilherme. Olha só, o caso do diabetes é super importante e é mais importante ainda agora, né? Porque Agora. em plena, ser diabético durante a pandemia do Covid é gravíssimo, né? Agrava o caso e tal.
E eu queria, aí já que a gente tocou em diabetes, eu queria aproveitar para saber de você como é que você está se tratando. Porque você conseguiu enxergar. Consegui. Isso foi uma vitória incrível, né? Porque a última vez que eu te encontrei, você não estava enxergando nada. Quase nada. Quase que eu não te vi. Acho que você não viu mesmo. Mas, minha amiga e jornalista que eu tanto respeito, se você não tiver, por exemplo, eu tenho um amigo, irmão na imprensa que é o Datena diabético. Ele diariamente vai para o ar com 630 de glicemia. Meu Deus. E ele não faz a cirurgia de jeito nenhum, ele não quer. É um direito dele. Se Deus quiser, ele vai continuar vivo muito tempo, porque merece. Eu sou amigo dele desde 11 anos de idade. A nossa turma em Ribeirão Preto, éramos eu, ele, Heraldo Pereira, e lá já tinha na época Marília Gabriela, o José Roberto Burnier. Ribeirão Preto é um celeiro de muita gente, né, da área da imprensa. Né? Então, eu tive a coragem de fazer a cirurgia, que na época ninguém teve. A Leonor, você conhece a Leonor, irmã do Faustão? Conheço. A Leonor ficava ligando para mim, para falar, Cajuru, como é que você tá? Porque o Faustão não tá com coragem para fazer. Com o mesmo médico, que é um goiano, criador dessa cirurgia no mundo inteiro. Ele ficou 25 anos nos Estados Unidos para fazer essa cirurgia, que ela une o íleo ao duodeno e a insulina passa pelo pâncreas. Ela é fantástica. Ela é você ganhar a vida de novo. Né? E aí, não entendi nada, o teu telefone aqui entrou conversando comigo. Aí veio Faustão, né? Depois o Romário também fez. Muita gente, enfim, conhecida e não conhecida, o mundo inteiro hoje faz. Esse brasileiro hoje, ele faz cirurgia em Nova York, em Nova Orleans, em Dubai, faz aqui em São Paulo, no Einstein. Mas ele apanhou muito quando ele fez a do Faustão. Apanhou, o Conselho Federal de Medicina o proibiu. Como ele apanhou. Porque os laboratórios não queriam essa cirurgia. O laboratório quer a cura do diabetes? Não. Evidente que não. Entendeu? Então, eu estou bem porque eu fiz a cirurgia. Se eu não tivesse feito a cirurgia, eu não estaria bem. Né? Então, eu entendi a importância dessa doença e reconheço aqui que o presidente Bolsonaro concordou quando eu fui lá explicar para ele. Mas a visão teve a ver com a diabetes também? Sim, descolamento de retina. Eu perdi 100% da visão. Até para falar para as pessoas rapidamente. Se você tiver a sensação de moscas volantes, vá no médico urgente que você terá que ser operado. Na hora. Para você ter chance de salvar a retina. Eu fui, mas não consegui salvar. Perdi 100% desse aqui, eu uso prótese. Né? Então, ela é terrível. O centro diabético, nossos dois, agora virão mais 2 em Goiás, e se Deus quiser, no Brasil outros virão também. Ele tem 4 podólogos, ou seja, para cuidar da unha encravada, que leva à amputação da perna. O pé diabético é uma grande questão. Então, nós temos 4 podólogos nos 2 centros diabéticos, 12 médicos de plantão. E a cirurgia é gratuita porque ela é caríssima. A bariátrica, R$35 mil, e a diabética, em torno de R$120 mil. Serrão. Olha, eu queria retomar o ponto muito importante que a Paula levantou ainda há pouco sobre a corrupção em tempos de Covid. O presidente Bolsonaro quase apanhou de governadores e prefeitos quando ele soltou na internet, divulgou publicamente quanto o governo federal enviou para cada município. Isso permitiu que a população pudesse observar. Olha, minha cidade recebeu tanto de verba, mas aqui não tem leito, aqui não está tendo assistência devida ao Covid. Mas a gente sabe, e aí é nesse ponto que eu quero tocar com você, a Controladoria Geral da União tem todo um levantamento completo sobre o caminho desse dinheiro. Eles fizeram o tal follow the money que o Sérgio Moro tanto gosta. Não seria o caso desses senadores que estão aí, os de primeiro mandato, mais comprometidos com a coisa pública séria, buscarem esses dados na CGU e utilizarem para essa fiscalização maior do dinheiro nesses tempos de Covid? E pode levar muito prefeito e governador para a cadeia? Para a cadeia. Porque o dinheiro foi grande demais. Né? Já se confirmou um desvio de 54 bilhões. Nós vimos gente roubando o dinheiro da saúde em estados como Rio de Janeiro, né? Como aqui em São Paulo. Então, imagine você em municípios
onde não há imprensa séria, investigativa, né? Onde não há mais no país tribunal de conta de município, isso é uma bobagem. Com compra sem licitação pela indústria da calamidade pública. Né? Totalmente sem licitação. Então o presidente sabia que ele correria esse risco, mas ele teve que fazer esse papel, né? Então, aquilo que a Paula perguntou e que você primeiro tocou na CPI da Covid, eu acho que esse é o medo, entendeu? Porque uma CPI da Covid vai chegar nos estados, nos municípios. E vai pegar gente que ainda a imprensa não descobriu. Até porque, o Augusto, não sei se concorda comigo, nós não temos mais no Brasil uma imprensa investigativa. Sem dúvida. Concorda? Não temos. Então, se você não tem um congresso investigativo, né, você fica, o quê? A Deus dará, entregue a esses caras, né, que não têm nenhuma responsabilidade, porque acham que não vão ser pegos. Alguns chegam até a comprar tribunais nos estados. Os tribunais são entregues ao governador. É o governador quem escolhe o presidente do tribunal, é o governador quem escolhe fulano, fulana. Então, eu acho que esse é um papel que você tem toda a razão, que cabe a nós, e assim que acabar a pandemia, para mim uma prioridade, assim como a questão da discussão que eu falei do artigo 142 da Constituição, da pergunta da Paula. As redes sociais podem ter um papel importante, porque é um covidão isso, né? Isso. Tá armado, é um covidão. Porque eu já recebi umas 300 vezes aquela lista, a foto de cada governador com a quantidade que recebeu. Todos nós aqui recebemos no Zap, eu acredito que muita gente em casa. Então a gente até sabe. Na hora que investigar isso vai ser maior que o Petrolão e outros ãos aí do Brasil. E vai expor os cartéis, né, que da área médica brasileira são terríveis. Né? Esse é o maior problema. Eles não querem, como você colocou ainda há pouco, eles não querem que você resolva o problema da diabetes, por exemplo. Claro. De jeito eles querem hipertensão é tudo remédio que eles ganham muito dinheiro. Saúde mental, eles que o querem Fiuza falou. implementar o Remdesivir, que custa 13 mil, 17 mil reais. O teste do pezinho, eles o teste do pezinho não interessa. Senador, fazer uma pergunta de um espectador que se limitou a assinar com as iniciais, LG. Que pergunta o seguinte, diz, a forma com a qual são escolhidos os ministros do Supremo não deveria mudar? Por que essa batida no Senado parece mais um chá da tarde entre comadres? Não há nada mais prosaico, patético do que essa batina. Por que, senador? Porque ela é previsível, Augusto Nunes. Você já sabe o que vai acontecer. Você não perderia o seu tempo, nenhum de vocês, na televisão, vendo 2 horas de perguntas que nós já sabemos de onde vem. Normalmente a pergunta não vem do parlamentar, vem de alguém que pediu a ele. Perfeito? Então fica assim... quem assistiu a sabatina desse novo ministro, Cássio Nunes, né, indicado pelo Centrão? Pelo amor de Deus. Então, esse é um ponto. E com relação ao Supremo, é projeto meu. Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar até o fim. Eu acho um absurdo o tamanho do mandato de um ministro do Supremo Tribunal. Né? Tem que fixar em determinado Tem que fixar, na minha opinião, no máximo em 8 anos. Não pode. E nós discutimos na Jovem Pan, no meu primeiro ano de mandato, você se lembra, sobre os privilégios do Supremo Tribunal Federal. Fiuza, Jorge e Paula talvez não saiba. Leda, acho que sabe. Entre os privilégios dos 11 ministros, tudo. Camarão, lagosta, só isso que pode comer. Vinho só pode ser da safra premiado desde que tenha prêmio internacional por 4 vezes. 4 vezes. Não é o vinho normal que nós tomamos aqui ao sairmos de um programa como este. Não é. E o mais assim provocativo e irônico. Lá tem entre todos os auxílios o auxílio funeral. Eu, inclusive, estou ansioso para saber que dia que o Gilmar Mendes vai usar. Meu Deus. Auxílio funeral. Gente, isso é um absurdo. Além de auxílio de alimentação, eles vão num restaurante, levam quantas pessoas quiserem,
Assim como o senador pode fazer isso também, sabia, né? Vão, comem, tomam vinho que quiserem, no outro dia é só pedir o reembolso. Que o Senado devolve, a Câmara devolve. Aí, vocês tomaram conhecimento daquele deputado que veio aqui e fez um tratamento odontológico, no outro dia ele pediu o reembolso de R$158 mil. Jorge Serrão, pode abrir. Muito bem, agora a gente falou de calúnia, injúria e difamação. E esse final de semana a gente teve uma declaração polêmica do ministro Gilmar Mendes, lá em Portugal, né? Acusando o presidente Bolsonaro daquilo que a esquerda tem dito o tempo todo, né? Chama o Bolsonaro de genocida. Pô, gente, genocida é uma palavra muito pesada. Genocida é aquele que mata ou manda matar em massa. Na prática, a gente não consegue ver esse conceito configurado ao Bolsonaro, mas a esquerda e o Gilmar Mendes o acusaram disso. Você que já deu conselhos ao presidente, você aconselharia ele a entrar com uma representação contra Gilmar Mendes por essa declaração? Imediatamente. A relação que o Gilmar Mendes, no início, ofereceu ao presidente, eu já disse aqui, foi aquela covarde. Ou seja, eu vou mexer com a sua família, correto? Para mim, o presidente não deveria ter preocupação com isso e ir para cima dele, entendeu? E tomara Deus concordar com o nosso pedido de impeachment, que será o próximo do Gilmar Mendes, porque isso aí virou um desrespeito total que acabou levando o próprio presidente a cometer erros também, né? Que é a liturgia do cargo que eu insisto, né? Não pode, por exemplo, o filho do presidente, um dia depois que o presidente apareceu de máscara, no dia seguinte ele fala para todo mundo enfiar a máscara, né? Aí, puxa vida, tem limites, né? E aí acabou virando essa coisa do bateu, levou. O presidente não tem que entrar nessa, ele tem que mostrar que ele, né, que ele não tem esse nível. Né? Ainda mais contra a gente, como você falou, né, Jorge? Paula. Não foi um Luiz Fux que falou isso, foi um Gilmar Mendes, né? Senador, no primeiro bloco o senhor falou muito sobre privilégios da máquina pública, né? Custeados pelos pagadores de impostos, todos nós aqui, né? Inclusive que o senhor renunciou aos benefícios. Agora, qual a sua avaliação a respeito da proposta de reforma administrativa que foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Eu acho ela importantíssima, né? É evidente que vão discutir primeiro a tributária, pelo que eu vejo. A tributária envolve vários segmentos e as línguas precisarão serem as mesmas, ou seja, os pensamentos os mesmos. Por que você não pode taxar os juros das grandes fortunas? Isso falando da reforma tributária, que eu tenho inclusive um projeto sobre isso, até 5 salários mínimos a isenção e a partir daí você ir chegando aos grandões, né? Você acha que a tributária sairia antes da administrativa? Ela vai ser. Agora, a administrativa também tem essa mesma importância de todos os segmentos, né? Só que eu não acho que ela é agora prioritária, entendeu? Eu acho que dá tempo de votar as duas, basta o Congresso querer. Nesse ponto ele tem não que ele seja diferente do Davi totalmente, não é isso, calma, ele está começando a trabalhar. Mas ele tem bom diálogo, o novo presidente, o Rodrigo Pacheco. Então ele vai entender. Eu não sei na Câmara como é que vai ser. Porque o presidente da Câmara, eu vou falar aqui em primeira mão para vocês, o que eu ouço dos meus colegas políticos, os que eu respeito, os mais velhos, Cajuru, ele é o Eduardo Cunha piorado. A diferença, Cajuru, é que pelo menos ele tem palavra. Se ele te der uma palavra, ele cumpre. Estou falando do Arthur Lira. Então, porque isso aí depende do Congresso Nacional, né? Uma reforma administrativa é todo o Congresso. Então é todo ele entender a importância para a pátria da reforma, né? E saber discutir, saber dialogar com todos os segmentos, porque se não estivermos todos em sintonia, não sai reforma tributária e nem sai a reforma administrativa. Senador, por falar em projetos em tramitação, o Rui, nosso espectador, pergunta o seguinte: os parlamentares não poderiam apresentar um projeto para
para o corte de salários e benefícios enquanto durar a pandemia. Eu li há Esse é pouco projeto meu. Pois é. O senador Regufe também apresentou um projeto, né? Queria que você falasse do seu também, mas eu registro que o senador Regufe apresentou, se não me engano, em outubro de 2020, o projeto e que os senadores entregariam para o combate à pandemia metade da verba de gabinete. E eu assinei com ele. Você assinou com ele. E toda a verba indenizatória. Eu queria primeiro que você explicasse rapidamente o que é a verba de gabinete, quanto ela soma, e a verba indenizatória também. E depois eu queria que você comentasse essa possibilidade. Foi bom, Augusto, você lembrar do Regufe, né? Porque tudo é plural. Então ali você tem um Regufe, você tem um Alessandro Vieira, um Lazier Martins, um Álvaro Dias, um Girão, um Eu acho muito animador, Stilson, né, a existência de senadores dispostos a mudar as nomes que eu coisas. estou falando aqui, Leila do vôlei, enfim, tem mais gente ainda, porque é difícil, porque o programa de televisão você não dá para falar de todos. Mas existe essa boa vontade, né? O Regufe é um exemplo. O Regufe também não tem custo. Não. Mas só que ele mora em Brasília, aí é diferente, ele é obrigado a não ter custo. Ele mora em Brasília, como é que ele vai usar privilégio, certo? Mas mesmo assim é só ele e a Leila, tem 3 senadores, né? Então, o diferencial da proposta dele para a minha é que a minha é mais radical. A minha chama-se cortar na própria carne. Então, a minha seria cortar 50% de todo o nosso gasto. Que soma quanto? Que chegaria a uma economia de quase 1 trilhão. Nossa. Em quanto tempo? Em que período? Em 2 anos. 2 anos. Qual é o salário hoje 2 do anos. senador? Quais são esses Líquido é gastos? R$ 24.900, bruto R$ 34.000. A questão não é o salário, o Augusto Nunes falou do que é mais revoltante. penduricários. Penduricários. Verba indenizatória, isso é um nojo, porque isso é um convite, Fiuza, ao parlamentar, Leda, praticar a corrupção. É simples, Paula. Ele manda uma nota fiscal para uma empresa de marketing e alega que ele gastou R$20 mil com consultoria de marketing. Gente, você tem no Senado gratuitamente todo tipo de consultoria altamente qualificada. Você não precisa gastar. Então a verba indenizatória, ela é um nojo. Ela tinha que ser cortada imediatamente. Ela é de quanto hoje, Cajuru? Ela é para deputado é mais do que para senador. Ela para deputado chega a R$32 mil. Para senador acho que está 28. Como eu nunca usei, graças a Deus, pode entrar aí no portal do Senado, nunca usei para nada. Outra coisa revoltante lá. Esse projeto está parado. Porque foi engavetado pelo Davi. Nós vamos tentar ressuscitá-lo agora. Essa gaveta devia ser enorme, né? A gaveta dele? Porque Pelo amor de tudo Deus. engavetado, tudo que a gente falou aqui está engavetado. Pelo amor de Deus, o que tem Vai de engavetar projeto... tudo que deveria ser aprovado. É incrível. E são projetos que a população não tem acesso, entendeu? Que a população ela não entra em portal de transparência para saber. Ela precisa entrar mais, gente, para vocês cobrarem nas redes sociais os seus parlamentares. Saibam quanto que eles estão custando, o que eles estão fazendo com o dinheiro. Lá tem um monte, Augusto, essa é de rir. Lá tem um monte de colega que gasta dinheiro, a verba é de R$ 9.800. Vocês vão rir. No mundo digital de hoje, no mundo de WhatsApp, sabe com o quê? Em carta. Correio, carta. Correio, é verdade. Você vê, eu não sou caixeiro viajante, eu não tenho amante em lugar nenhum. Eu vou mandar carta para quem? Ninguém manda E carta os que escrevem mais, né? livros, termina o mandato deles no ano, primeiro ano, eles escrevem livros. É dinheiro gasto lá na gráfica. Livros de 200 páginas, propagando o trabalho deles. Quer dizer, não dá, então... Tem que ter muita paciência para ser isso, Então, aí eles querem falar do Supremo, eles são iguais ao Supremo. Só não tem auxílio funeral ainda. Perfeito. Quer perguntar mais alguma coisa? Senador, deixa eu perguntar. Eu fico indignada com isso, de não saber essas coisas. Guilherme, a gente tinha que divulgar isso. Só aproveitando, porque o senhor já falou várias vezes que pretende encerrar o seu mandato em 2026 e sair correndo da política. Mas você deixa a política? Deixa a política porque eu vou estar com 67 anos, diabético, hipertenso, e eu quero cuidar um pouco mais da minha vida pessoal, né? E eu quero falar mais para minha mulher, eu te amo. Eu tenho falado pouco para ela. O Shakespeare ensinou que
As pessoas que a gente gosta, a gente deve falar eu te amo toda hora, até porque pode ser a última vez, né? Então eu quero ficar com ela quieto, lá em Búzios, no meu cantinho, entendeu? Até lá vocês podem ter a certeza que nunca a Polícia Federal irá na minha casa às 6h30 da manhã, tá? E que mesmo não querendo noticiar a minha morte quando eu morrer, eu nunca serei manchete do Jornal Nacional. Serrão e Paula. Cajuru, e reforma política? Será que a gente vai arrumar um pedacinho ali, uma brecha para entrar na pauta política? Por que que os deputados e senadores não gostam de discutir esse tema com seriedade? Por quê? Jorge Serrão, quando a Paula falou de reforma, eu queria entrar, mas aí eu falei, eu vou ficar prolixo. A reforma política, para mim, ela é mais importante do que a mãe de todas as reformas, do que a administrativa. Né? Ela tinha que ser Por quê? urgente. O que é que tem que mudar, né? Nós temos que reduzir o número de deputados, Augusto Nunes. Isso não é demagogia, perfeito? Até porque não cabe em mim a palavra demagogia pela minha história jornalística. O número de senadores, né? O Álvaro Dias concorda plenamente, outros concordam. Nós até discutimos números, Álvaro, eu e o grupo Muda Senado, nós somos quase 18 senadores, 53 senadores e não 81, 326 deputados e não 513. Então a gente, só aí, olha o tamanho da economia, né? E cortar os penduricários, o que nós falamos aqui, os privilégios. O sujeito recebe o salário dele, pronto, ele não precisa fazer mais nada, né? Ele já tem direito a um gabinete excepcional se ele quiser. Basta ele investir em bons profissionais, em todas as áreas. Você tem que ter uma pessoa boa para ajudar em projeto, que é a coisa mais importante, em cada área. Então a reforma política, Jorge Serrão, ela tem que ser também vinda da população, entendeu? Eu acho que nós vamos ter que fazer de novo uma parecida com a de hoje, com o Caio Coppola, né? Ou seja, uma ação popular, né? Porque eu tenho certeza que a população quer isso. Voto distrital, Quantos por exemplo... Quantos vereadores, né? Meu Deus do céu? Quantos deputados estaduais nós temos, meu Deus do céu? Voto distrital reduziria o custo de uma campanha eleitoral, né? E você valorizaria o poder local, o poder municipal. São questões que têm que ser colocadas. Né? A reforma política você tem que discutir, inclusive, a campanha eleitoral, porque, para mim, o Augusto tem mais experiência, mas, para mim, pelo pouco que eu vi, não acabou Caixa 2, coisa nenhuma, né, gente? Não, claro não. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, Claro que não. o que mudou? Não, agora você não pode mais receber dinheiro da empresa. Sim, você não recebe da empresa, mas o dono da empresa individualmente te dá. Te dá por fora, pronto, acabou. Então vamos parar com essa conversa, né? Então a reforma política, ela para mim, ela é prioritária. Basta o Congresso Nacional querer dar esse exemplo e querer ter uma história perante a sociedade, porque senão não haverá reeleição para ninguém. Nós temos 4 minutos, então vamos completar a roda. Paula, depois Leda, depois encerra o Guilherme. Eu vou ser mais rápido. Vamos lá. Na semana passada, senador, o Brasil dormiu com o ex-presidente Lula ficha suja e acordou com o ex-presidente ficha limpa com a anulação dos processos, né? Em um eventual cenário nas eleições presidenciais de 2022, Lula e Bolsonaro, quem seria o favorito e por quê? Hoje não tem nem como discutir esse assunto. O presidente Bolsonaro vence a eleição e pronto, acabou. Não há. Vai depender só daqui para frente. É a questão da vacinação, a questão do auxílio emergencial, ele não concordar com o Paulo Guedes, que não é ministro do povo, é ministro dos banqueiros. Paulo Guedes é contra o auxílio emergencial. Então o presidente vai ter que peitar o Paulo Guedes, como ele peitou outros ministros, entendeu? Isso é fundamental para daqui para frente. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta resumidamente, né? Mas eu vejo que você acha que o Lula não tem força para 2022? Eu falo de hoje, porque política, né? A Claro. gente sabe como ela é, né? Como dizia o Brizola. Mas a marca é muito forte, a mancha é muito forte. O PT antes, ele tinha 30%, assim, sagradamente. Hoje não tem. Lula Qual desmoralizou a conselho você honradez, daria? né? Jorge, vamos Qual continuar a conselho roda. você daria ao presidente Bolsonaro hoje? Você falou, não dê ouvidos ao Paulo Guedes, né? Esse é o Você principal. bancaria um auxílio emergencial do quê? Porque também tem que saber de onde vai tirar esse dinheiro, né?
Ele tem como tirar esse dinheiro, os governadores precisam ajudar, os prefeitos precisam ajudar, o Congresso Nacional, como já falamos aqui, precisa ajudar. Isso não, e a imprensa, não? A imprensa precisa parar de ser faminta, né? Porque agora, como entraram novos veículos de comunicação, né, eles são muito famintos. Né? O presidente precisa entender que governo não é banco, não é cerveja. Não precisa gastar fortuna com a imprensa. Precisa de investir na imprensa séria, na imprensa que faz um trabalho, né, de exemplo. Não em qualquer blog, isso não pode acontecer. Agora, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é o presidente arrumar o time dele ali, né, porque tá havendo muita discórdia e paralela e também por trás dele, entendeu? Ali tem muito ministro, como se diz no futebol, Augusto, botando bola nas costas do presidente. É mesmo. O presidente virou um lateral gordo. Ele tem que tomar cuidado com isso. É uma pena, mas chegamos ao final do programa. Antes de mais nada, muito obrigado pela grande audiência. E, claro, meus agradecimentos ao senador Jorge Cajuru. Muito obrigado, senador, pela entrevista, pela sinceridade aí de sempre. Foi um prazer conversar durante 1h30 com você. O privilégio foi meu, foi a entrevista mais qualificada dos meus 2 anos de mandato, em função dos entrevistadores, em função do conteúdo, de exemplo para o jornalismo brasileiro. Se entrevista alguém dessa forma, não com tititi, né, não com provocações chulas. Então, aqui é realmente um nível diferente, é porque tem o seu comando, pelo que você representa na imprensa brasileira. Muito obrigado. E hoje a gente teve o privilégio, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei emocionado de você trazer Leda Nagli. Né? Claro. Inesquecível em todos os sentidos. E graças a Deus está no YouTube. Eu também registro meus agradecimentos aos participantes da nossa bancada. Leda Nagli, Obrigado. Paula Leal, Guilherme Fiuza e Jorge Serrão. Todos preparadíssimos. Muito Nosso obrigado. programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência, repito, grande audiência de hoje mais uma vez. E até a próxima segunda, às 9h30 da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.